pegou meu coração. Tem uns 2 meses que eu quero pregar sobre Naamã. Meu Deus. Mas tem uns 2 meses mesmo. E aí eu falo, é esse domingo. E aí Deus fala, não é. E aí eu falei, é esse domingo. Deus não me deu nenhuma mensagem. Eu falei, não é Naamã. E aí Deus falou, relembre. É o ano da provisão. Glória. Versículo de número 9. E Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão. Estava zombando de Isaac, pelo que disse Abraão: manda embora essa serva e o filho dela, porque o filho dessa serva não será herdeiro junto com o meu filho Isaac. E isso pareceu desagradável aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não considere isso como desagradável. Por causa do menino e por causa da tua serva, atende a voz de Sara, porque também da tua descendência será reconhecida por meio de Isaac, mas também farei uma grande nação do filho da serva, porque ele também é tua descendência. Então Abraão levantou-se de madrugada, cedo, tomando um pão e um cantil de água cheio. Um cantil de água cheio. Deu-os a Agar, pondo sobre o ombro do menino, e entregou a ela. Entregou também o menino e disse, e mandou-a embora. Ela partiu dali e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, a uma boa distância, cerca de um tiro de água, porque dizia: não quero ver morrer o menino. Então, sentado em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse: que tens, Agar? Não temas, porque o Deus ouviu a voz do menino. Toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu e se tornou um flecheiro no deserto de Parã. E sua mãe providenciou uma mulher da terra do Egito. Até aqui. Pai, nós te damos graças. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra. Senhor, obrigado por falar ao nosso coração. Senhor, fala aquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco. A igreja é tua, a palavra é tua, eu sou teu. Obrigado, Cristo. Meu amigo Espírito Santo, conduz de acordo com o teu querer esse culto, no nome de Jesus. Amém. Preste atenção. Gênesis capítulo de número 21 é a palavra profética desse ano para a nossa casa. O ano da provisão. Nós entendemos que como flechas são disparadas, assim foi a provisão na vida de Ismael. Aquele cujo nome significa Deus ouve. Isso me lembrou de uma coisa muito importante, porque qual é o nome do projeto que nós temos dado? Quando Deus nos confia algo, qual nome nós temos escolhido por chamar a existência aquilo? Porque nomes são selos proféticos sobre estruturas. O nome de um filho é um selo profético, mas o nome de um sonho é um selo profético. O nome de uma empresa é um selo profético. O nome de um negócio é um selo profético. O nome de qualquer coisa que Deus coloque sobre as nossas mãos é um selo profético. E diante daquilo que Deus tem confiado a nós, como nós temos selado essa palavra?
ela não conseguia imaginar qual era o dia que ela ia precisar que Deus ouvisse. Mas ela sabia que Deus ouvia. Ela sabia que Deus ouvia. Sara, esposa de Abraão, se irrita, porque ela tem agora uma concorrente ao seu lado. Ismael era mais velho. E Ismael começa a tirar sarro de Isaac, fazer brincadeiras que desagradam a mãe de Isaac. Aí ela vira para Abraão e fala: manda a menina embora, manda essa serva embora. Esse menino não será herdeiro junto com o meu filho. Preste atenção. A trajetória deste texto começa com uma ruptura inesperada, uma ruptura indesejada, uma ruptura que não foi provocada por Agar. Não foi Agar que provocou a ruptura, não foi ela que quis sair da casa, não foi ela que pediu para ir para outro lugar. Ela não exigiu nada de Abraão, ela não estava cobrando nada de Abraão, ela apenas estava entendendo que ela precisava sair porque ela estava sendo posta para fora. Quantas rupturas da nossa história foram indesejadas? De quantos lugares nós somos colocados para fora? Quantas vezes a gente passou por alguma situação que a gente olha e fala assim: mas não fui eu que causei, não fui eu quem provocou, então por que sou eu que vou pagar o preço? A culpa não era de Agar, ela sequer havia tido direito de escolher ter ou não ter um filho com Abraão. Colocaram ela para gerar e depois a colocam para fora, porque gerou aquilo que pediram que fosse gerado. Só que agora Deus não vai repreender Abraão. Deus diz: faz desse jeito. Por que precisa acontecer desse jeito? Porque se não for assim, eu não posso gerar provisão para ela. Se a ruptura não fosse indesejada, eu não tinha como gerar provisão sobre você. Se a ruptura não fosse dessa forma, eu não tinha como manifestar um milagre sobre a sua vida. Ei, eu vim pregar para alguém que precisava ouvir essa palavra. Se não fossem as decisões indesejadas a seu respeito, você não estava aqui hoje. Se não fossem as rupturas indesejadas, você não tinha chegado até aqui. E Deus me trouxe para te dizer: a ruptura não era para te matar, era para te forjar para o propósito. A ruptura era para te trazer até aqui. A ruptura era para manifestar provisão. Glória! Nós precisamos começar a entender que Deus tem um propósito até naquilo que está fora do nosso controle. Porque nós gostamos que Deus tenha um propósito naquilo que nós controlamos. Nós gostamos que Deus tenha um propósito naquilo que está sob o nosso governo. Mas quando Deus usa alguém para tirar você do governo, para te tirar do lugar de controle, para te tirar do lugar de domínio, apenas porque Ele quer gerar algo na sua vida, entender que Deus não perdeu o controle. Escute, Deus não perdeu o controle. Você pode ter perdido, mas Deus não perdeu o controle. Olha para alguém bonito perto de você e fala para ele assim: Deus não perdeu o controle. Você perdeu, Deus não. Você perdeu, Deus não. Deus não perdeu o controle. Agar é colocada para fora. Ei, irmão, você sabe como é ruim a sensação de ser indesejado? Você sabe o quão difícil é digerir quando você sabe que o ambiente é inóspito para você? A sensação de não pertencimento, a sensação de que você está deslocado, a sensação de que todo mundo tem alguém do seu lado, menos você. Você sabe o quão ruim é a sensação de
você está no ambiente e perceber que é como se você fosse o assunto, você entra e para de falar. E às vezes nem era. Mas é porque Deus está querendo que você entenda que em alguns lugares, se você não se sentir desconfortável, você não muda. Uau. Em alguns ambientes, se você não se sentir desconfortável, você não se transforma. Eu não estou dizendo que Deus quer te tirar do seu trabalho. Eu não estou te dizendo que Deus quer te tirar da sua família, da sua casa. Mas eu estou te dizendo que Deus precisa começar a expulsar algumas coisas que estão guardadas dentro de você. Coisas essas que, se você não ficasse desconfortável, você ia passar uma vida inteira agindo do mesmo jeito, vivendo da mesma forma, na mesma mesmice. Aí Deus começa a apertar o ambiente. Deus começa a permitir algumas picuinhas, alguns cenários de perseguição, apenas para mexer com você. Começa a implicar até com os teus filhos. Começam a perseguir até a sua família. Porque a perseguição com Agar começa com a perseguição com Ismael. É Deus te empurrando para um novo tempo. É Deus te empurrando para um novo tempo. Pastor, mas para onde Deus quer me empurrar? Para um deserto. Pastor, mas na casa de Abraão está tão bom. Tem pão, tem água, tem tâmaras, tem frutos. Escute. O problema é que você precisa entender que alguns processos só são aprendidos no meio do deserto. Enquanto fica confortável para a gente não muda. Enquanto está confortável para a gente não se transforma. Abraão era o homem mais rico do Oriente. Ei, é fácil servir a Deus com tudo dando certo. É fácil vir para o culto quando a geladeira está cheia. É fácil vir quando você está andando de carro. É fácil servir a Deus quando o saldo da conta é positivo. E quando o deserto chega? Quando não tem carro, quando não tem trabalho, quando não tem recurso. Você vai continuar servindo a Deus? Yes. Como Jó? Persistindo, permanecendo? Agar é enviada para o deserto. Mas ela não é enviada de qualquer jeito, Fernando. O texto diz que antes de mandá-la embora, Abraão pega um cantil de água e pão. Coloca o cantil de água e pão sobre o ombro do menino e envia eles para o deserto. Ela começa a andar sem rumo. O maior cuidado que a gente precisa tomar é de quando Deus nos colocar no deserto, a gente não está perdido. Procure para onde você está indo. De repente ela está no meio do deserto. E o deserto que a gente está falando é o deserto de Parã. A temperatura durante o dia pode passar dos seus 50 graus Celsius. E durante a noite ela pode alcançar até menos 5, menos 6 graus.
Porque no deserto, a gente entra numa fase de tudo ou nada, né? Ou tá quente demais, ou tá frio demais. Ou tá quente demais, ou a gente tá muito impulsivo. E vamos, é agora! E aí o calor começa a cansar. O calor começa a desgastar. O calor começa a drenar as nossas forças. E aí a gente começa a entrar num processo de esfriamento. E começa esfriando aos poucos. Esfria, esfria, esfria. Até que congela praticamente. Porque a noite caiu. Sabe o que é interessante? A pergunta que Deus me fez essa semana. Vou tirar essa bolsa aqui. Eu achei que ia dar certo. Dá pra não cair. Segura. Meu Deus. É que não era desse jeito, né? Batendo, esqueci. Preste atenção. O texto diz que a água do cantil acabou. E Deus me fez uma pergunta: Afonso, o que você vai fazer quando a água do cantil acabar? O cantil é uma provisão momentânea. Deus me fez algumas perguntas, eu quero compartilhá-las com vocês. Porque o texto diz, Jennifer, que quando a água do cantil acabou, ela pegou o menino e deitou ele debaixo de um arbusto. Quando a água do cantil acabar, que projetos e sonhos você está disposto a sepultar? Porque se havia uma promessa sobre Ismael, quando a água do cantil acabou, ela falou: eu desisto. Eu sepulto a promessa da grande descendência. Quando a água do cantil acabar, você vai abandonar o que gerou por medo de vê-lo morrer? Se as coisas que você está gerando hoje começarem a desandar, você vai parar? Vai dizer: eu desisto? Eu vou sepultar debaixo do arbusto porque é melhor parar do que ver falir? Mas quem disse que é falir? Quando a água do cantil acabar, Pelo amor de Deus. você vai se afastar enquanto alguém clama por socorro? A água do cantil é uma provisão momentânea. E a gente se apega tanto nisso. Se fosse nos dias de hoje, alguém sendo colocado para fora com um cantil, amanhã tinha uma igreja, Assembleia de Deus do Cantil. Uau! Porque a gente quer fazer da provisão momentânea a certeza eterna. A gente quer fazer da solução para este instante como se fosse o absoluto da nossa história. Mas se a água do cantil acabar, o que você vai fazer? Se a água do cantil acabar, você vai apenas sentar e chorar? Porque tem gente que não pode passar pela frustração que tudo que faz é chorar. Abraão me abandonou, ele me deixou de lado, ele me abandonou, me mandou embora só para um cantil.
Escuta, deixa eu te falar um negócio. A água do cantil vai acabar. Você entendeu isso? A água do cantil precisa acabar. A água do cantil, Fernando, precisa acabar. Ela vai acabar. A pergunta é: o que você vai fazer quando a água do cantil acabar? Quando tudo aquilo que você se apegou como esperança de vida ruim. Porque talvez alguém te mandou embora te fazendo crer que o cantil ia durar para sempre. Talvez alguém te despediu te fazendo acreditar que a água naquele cantil seria eterna. Mas de repente a água acabou. De repente a água acabou. E o que a Agar faz? Ela pega o menino e coloca ele debaixo do arbusto. Dizendo: morreu. E eu não quero velar. A gente é tão bom em desistir de coisas que ainda não acabaram. O que acabou foi a água do cantil, não a vida do menino. Mas a gente atrela tanto uma coisa a outra que a gente acha que se a água acabar, morreu o menino. Meu Deus. Ah, pastor, mas a minha vida inteira eu preguei, agora eu não prego mais. Então o chamado acabou porque você não prega? A minha vida inteira eu cantei, agora eu não estou cantando mais. O chamado acabou porque você não canta? Pastor, mas a minha vida inteira eu lutei, estudei para ser um bom engenheiro, para ser um bom advogado, e agora a minha vida está indo por outro caminho. E acabou porque você está indo por outro caminho? Era só a água do cantil. Ela precisava acabar. Ela precisava acabar para libertar você de vez. Só que você escolheu sepultar coisas antes do tempo. Você está pegando aquilo que é resposta de oração. Deus ouve. Ismael é a resposta de uma oração. E você está sepultando porque a água do cantil acabou. Meu Deus. Você vai deixar a oração morrer porque a água do cantil acabou. Tem gente que depende desse projeto continuar vivo e você vai sepultar porque a água do cantil acabou. Porque o seu Ismael geraria uma descendência, mas você quer sepultá-lo porque a água do cantil acabou. Ah, pastor, mas é porque eu não consigo mais lidar com frustração. Eu já sei que vai morrer, eu estou vendo. Eu não quero ver morrer. Então eu prefiro desistir. Mas quem disse que era um direito de escolha seu? Ismael não pertence a você. Deus te entregou aos seus cuidados, mas ele não pertence a você. Agar se afasta e o que ela começa a fazer? A chorar. Olha para alguém, não precisa ser bonito não. Se estiver perto de você, diga assim: para de chorar um pouco. Para de chorar. Pode chorar. Pode chorar. Para de chorar um pouco. Começa a ouvir.
choro está te impedindo de ouvir o céu. O seu choro está te impedindo de ouvir o céu. Como assim, pastor? Enquanto Agar chora, desce um anjo. Se a gente fosse mais pentecostal, poderia falar, entrou um anjo aqui agora, né? Uau! Enquanto Agar chora, desce um anjo. E não é qualquer anjo. A Bíblia diz, e o anjo do Senhor chamou Agar do céu. Olha aqui para mim. Meu Deus. Todas as vezes que aparece no Antigo Testamento o anjo do Senhor, é o próprio Jesus. Agar está chorando, mas Jesus está dizendo: Meu Deus. Agar, Agar, Aleluia. Agar, eu já ouvi. O Senhor ouviu o que, Deus? O Senhor ouviu que eu estava chorando, não é? Não, Agar, eu ouvi o choro do menino. Tem gente que quer se revoltar porque o projeto, o sonho, o ministério, o propósito está clamando e Deus está ouvindo. E aí fala, mas por que não ouviu o meu choro? Porque o seu choro não era o mesmo do menino. Ele chorava por vida. Você estava chorando pela água do cantil. O anjo do Senhor olhou para ela e falou assim: eu ouvi o menino, porque o selo profético dele é: Deus ouve. Deus ouve. Levanta. Meu Deus. Peraí. Mas o Senhor não fez nada ainda. Por isso mesmo, levanta. Mas eu não estou vendo milagre. Levanta primeiro. Escuta. Levanta primeiro. Primeiro você levanta. Depois eu manifesto o milagre. Meu Deus. Primeiro você levanta. Depois eu trago a resposta da oração. Primeiro você levanta. Depois eu movo o sobrenatural. Sabe por que muitas vezes a gente olha e a gente não entende, mas Deus não está fazendo nada, Deus não está acontecendo nada, Deus já está dizendo faz tempo, eu estou esperando você levantar, eu estou esperando você tomar alguma atitude que faça diferença, eu estou esperando você se movimentar, eu estou esperando você agir, eu estou esperando você dizer, eu quero, eu estou de volta, eu estou esperando você fazer alguma coisa, eu estou esperando você se levantar, porque quando você decidir se levantar, eu abro os seus olhos para ver o sobrenatural. Para de querer que alguém faça alguma coisa enquanto você está sentado. Para de querer que o céu se mova enquanto você fica parado na mesmice. Deus está dizendo, levanta. E faz o quê? Volta e pega o que eu não mandei você largar. Volta e pega o que eu não mandei você abandonar. Volta e pega o que eu não mandei você deixar debaixo do arbusto. Volta e pega o que você disse que não queria ver morrer. Eu não sepultei Ismael. Então levanta e volta lá. Levanta e pega ela de volta. Levanta, porque é por causa dele que eu vou fazer um milagre em você. É por causa daquele propósito. Ele era a razão da oração da sua vida. Volta lá e levanta. Levanta e pega pela mão. Foi você que escolheu abandonar. Então volta e pega pela mão. Foi você que disse que ia desistir. Volta e pega pela mão.
provisão. Provisão. Não, vocês estão sem fé, não é possível um negócio desse, não. Diga assim, provisão. Provisão. É isso que ela vai ver. Deus não enviou, Fernando, um poço do céu. Deus não fez, Mateus, o poço brotar da terra. Sabe o que Deus fez, Edson? Abriu os olhos. Abriu os olhos. Tem coisa que você não está vendo porque continua prostrado. Tem solução que já se manifestou, você só não enxergou porque ainda está com a cabeça baixa. Deus. Tem coisa que já aconteceu para você viver, mas enquanto você viver, ó céus, ó vida, você não vai enxergar. Deus está dizendo, levanta, ergue a cabeça. Eu estou abrindo a sua visão hoje. Ei, eu vim profetizar isso sobre a sua história. Eu estou abrindo a sua visão hoje. Eu estou ampliando. À medida em que você se levantar, eu vou trazer solução para esse caos. À medida em que você se levantar, eu vou fazer você enxergar aquilo que você não estava vendo. Levante as suas duas mãos para receber essa palavra. Você está perguntando por uma solução e Deus está dizendo, os céus estão gritando hoje. Levanta, eu vou abrir os seus olhos. Levanta, que eu vou abrir a sua visão. O poço já está aí. O poço já está aí. Há um tempo chamado provisão. Há um tempo chamado provisão. Há um tempo chamado provisão. Agora ele faça uma coisa. Diga que você é celestial. Diga que você é mais alta. Deus está te inserindo. Há uma janela sobre essa casa. Um tempo chamado provisão. Aleluia. Aleluia. Agar se levanta. E quando ela se levanta, ela vê o poço. O texto não diz, Fernando, mas a conjectura é minha. Na minha opinião, Agar estava encostada no poço. Meu Deus. Uau. Mas ela se distanciou olhando tanto para o que estava morrendo, Meu Deus. Jesus. que ela nem viu aonde ela estava reclinando o seu corpo. Porque para mim a única explicação daquela mulher não ter entendido o que estava acontecendo My God. é estar se escorando no milagre sem saber. Meu Deus. Que isso? Jesus. Ela já estava tocando no milagre. Meu Deus. Ela já estava do lado do milagre. Ela já tinha encostado no milagre. Oh. Ah, Jesus! Ela já tinha encostado no lugar da provisão. Ela já estava descansando, Marcelo, no lugar que era provisão. Ela já estava reclinando o corpo sobre provisão. Só que como ela não tinha entendido ainda, Deus falou para ela, minha filha, você já está no lugar certo, mas eu preciso ver, fazer você enxergar. Você já está no ambiente certo, mas eu preciso abrir a sua visão. Então levanta, porque eu vou fazer você ver o que você não viu ainda. Quando a Agar levanta, ela olha em volta, ela vê um poço. E ali eu acredito que ela entendeu o que Deus estava falando. Porque se fosse alguns de nós, a gente ia armar a tenda do lado da onde? Do poço. A gente ia colocar cabanas em volta do poço. A gente ia construir um cômodo de cozinha ali no poço. Nossa. Eu achei o poço. Eu encontrei o poço. Daqui do poço ninguém me tira. Eu achei a resposta. Eu encontrei um milagre, Luciano. Daqui ninguém me tira. Eu achei o ambiente. Eu achei o lugar. Mas Agar havia entendido. Não era lugar de habitar. O poço era apenas o próximo passo da provisão. Ela havia entendido. Abraão me liberou com um cantil de água dele. Agora eu estou pegando água no poço de Deus. Abraão
que Deus te mostrou. Reabasteça com a água do poço que Deus te mostrou. Você saiu com um cantil enviado por alguém. Você saiu com a água do cantil de algum lugar. Mas Deus está dizendo: eu estou abrindo os seus olhos. Você está vendo o poço. Se reabastece. Mas essa água fui eu que te mostrei. Essa solução fui eu que te fiz enxergar. Fui eu que abri os seus olhos. Beba. Atravesse esse deserto. Porque o que para muitos era ambiente de desespero e morte, para você vai ser lugar de governo. Para você vai ser lugar de governo. Eu sinto essa palavra na minha alma. Para muitos aquilo que deveria causar a sua morte, para muitos aquilo que deveria ter te destruído, Deus está te dando autoridade de governo para dizer: sobre este lugar eu vou te levantar, sobre este lugar eu vou fazer com que você exerça a autoridade de governo. Eu quero fazer uma oração. Eu quero chamar aqui na frente você que entendeu que essa palavra era para você. Você veio hoje dizendo: Deus, eu preciso